Ó, você já pode começar a mandar suas dúvidas sobre a nossa sexualidade, porque hoje é dia do quadro Saúde da Mulher. Doutora Maria Inês Pagano Gasperini já está com a gente. Boa tarde, doutora. Tudo bom, gente? Boa Tudo tarde. Ótimo. Você encaminha essa dúvida aí para o nosso WhatsApp, 88226543. Tem que ser por escrito, viu, gente? Não vale gravar áudio que a gente não consegue escutar. Doutora, já tem pergunta chegando? Vamos lá. Gostaria de saber se tenho ainda a possibilidade de engravidar. Eu tenho 44 anos, tenho um filho de 20 anos, uma outra de 4 anos e gostaria de ter mais uma menina. Ah, eu acho que ela tem 2 meninos, viu? Um de 20, um de 4 anos, gostaria de ter uma menina. Olha, a gente sabe que com a idade vai diminuindo a fertilidade, né? E vão aumentando os riscos de síndrome de Down, de uma série de síndromes. Por quê? Porque o óvulo que a gente tem, ele nasceu com a gente. Não é diferente do espermatozoide que vai sendo sempre produzido. Então, tem que tentar, né? Se aos 39 engravidou, dá mais uma tentadinha e vamos ver. E tem né? maneiras de proteger, de se proteger desse tipo de risco, por exemplo, de o bebê ter alguma Bom, existe um exame que se faz durante a gestação, né, no começo da gestação, que se chama pesquisa de vilo corial, e nessa pesquisa a gente vê se tem algum problema. Agora, não tem como se proteger porque aquele óvulo tem 44 anos e uns mesinhos. Muito bem. Telespectadora de 34 anos, como é que a mulher pode fazer para ter mais libido? Ela tem a dificuldade do tempo, né? Filhos, trabalhar fora, fica mais difícil ter vontade de ter relações sexuais, ela diz. Fica. Eu acho que a vida corrida da gente, a gente está fazendo tudo muito rápido e sexo não é uma coisa que a gente possa fazer rapidinho. Precisa tempo, precisa investimento. E eu acho que isso é uma das coisas que está faltando muito, sabe? As pessoas deixam para fazer hoje, a gente brinca que sexo é a última tarefa diária, Marta. Sabe? Às 11 horas da noite, quando já está todo mundo muito cansado, assim, bom, vamos lá, né? Vamos cumprir a tarefa. E não é assim. Então, o sexo é uma coisa que exige investimento, que exige uma boa parceria, que exige que a gente esteja de bem com aquele parceiro ou aquela parceira, porque às vezes isso é outro problema. Briga o dia inteiro. E aí, de noite, a gente se ama, é só na música isso. Não é real. Não é real, né? Fica mais difícil. Então, claro, então acho que assim, tem que investir. Gente, sexo é uma bolsa de valores. Se tu investe, tu tem retorno. Se tu não investe, o retorno é pequeno. Às vezes dá trabalho, mas tem que fazer esse investimento. Porque às vezes a gente pensa, tem uma fórmula do sucesso, tem um alimento que eu posso comer que vai aumentar a libido. Às vezes até ajuda, né? Mas não claro, é só porque isso. a gente acredita. Isso, ajuda porque acreditar. Tu sabe que eu tenho uma cliente que o marido diz uma coisa muito engraçada para ela e que eu acho muito, muito bonito até. Que ele, de vez em quando, traz uma garrafa de vinho e diz para ela assim, vamos tomar um vinho para amolecer a carne? E funciona. Ela diz que às vezes sim, às vezes nem isso. Porque agora um pouco antes da nossa entrevista começar, a gente estava falando sobre esses vários papéis atuais da mulher, né? Que às vezes é difícil, a gente tá sempre pronta para tudo, né? Tudo isso que tem que dar conta. Exato. A gente se exige demais às vezes, né? Claro, a gente se exige muito e assim a gente tem que ter prioridades na vida, não é? Porque a gente não consegue fazer tudo muito bem feito. Então tem que ter prioridades. E para as mulheres, às vezes, a prioridade sexo é uma coisa meio difícil, porque a gente teve uma educação que não nos ajudou nisso, não é? Tudo era feio, tudo era pecado. E ainda hoje essa coisa ainda é assim, não é? Não tem mulher que acorde de manhã, Marta, dizendo assim, ai, que tô com tesão. Não tem. Se ela disser isso para alguém, vai dizer, que tarada. Vai não ouvir isso ainda, vai né? Ouvir. Sociedade machista. Então, isso ainda existe. Eu acho que a partir do momento que a gente consiga começar a quebrar esses tabus, sabe? E realmente se dedicar ao afeto, ao carinho que também falta, sabe? Eu acho que assim, tem toda uma preliminar que a gente precisa fazer e que a gente não tem feito, gente, né? Muito bem, investimento mesmo, né? Garrafa de vinho e por aí vai. Doutora, quem tem ovários micropolicísticos pode engravidar de forma natural ou tem algum remédio que pode ajudar? Depende muito, mas em geral, muitas mulheres às vezes dizem assim, eu tenho ovários policísticos ou micropolicísticos e não engravido.
E o médico disse que eu não vou engravidar. Isso aí, às vezes, elas engravidam até sem querer. Por quê? Porque não quer dizer que uma mulher que tem ovário policístico não vai engravidar, não. Algumas, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade, mas pode engravidar, sim, naturalmente. Doutora telespectadora teve bebê por meio de cesárea. Quanto tempo ela precisa até retomar a vida sexual? Olha, não tem um tempo estabelecido, né? A partir do momento em que tu te sinta bem e confortável para ter relação, pode ter relação, não tem problema não. Muito bem. O que a senhora acha de reposição hormonal? É a Elaine que está perguntando para a gente. Beijão para você, queridona. Ela está na menopausa. A reposição hormonal hoje a gente sabe, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomenda o quê, gente? Que a gente use hormônios quanto mais cedo, quanto mais próximo, desculpa, da menstruação, melhor, certo? Que se use durante no máximo 5 anos, que se tenha cuidado. Mulheres que têm família, mãe ou irmã com câncer de mama, ou que já teve câncer de mama, não pode fazer. Então tem uma série de recomendações. Cada caso é um caso. Eu, particularmente, não gosto muito de hormônio, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um certo respeito pela natureza. Mas, às vezes, a gente tem que ver como é que aquela paciente está se sentindo, não é como é que aquela mulher está se sentindo, porque, às vezes, existem também outras formas da gente usar alguma outra medicação que não tenha os efeitos do hormônio. Muito bem, doutora. Tenho 47 anos, é a Rosa. Obrigada pela participação. Eu já tive câncer de mama 8 anos atrás e devido ao tratamento de químio e radioterapia eu não menstruo mais direito. Existe a possibilidade dela engravidar, doutora? Tem que dar uma olhada, porque às vezes a quimioterapia ela pode interferir nos ovários, não é? E aí, então, às vezes é um pouco complicado essa coisa. Então, tem que conversar com o teu médico e tem que ver exatamente em que situação tu te encontra para ver. Muito bem. O que acontece quando se toma a pílula 2 vezes no mesmo dia por engano? Pergunta da nossa produção. Algum risco, doutora? Não. A pessoa precavida, assim, né? Inconscientemente ela foi lá e tomou 2 vezes. Não tem maior problema. Claro que não pode tomar todos os dias isso. Não né? é para ser assim. O certo é uma vez por dia. O certo é uma vez por dia. O certo é começar no dia certo, terminar no dia certo. Mas se isso acontece, não é um drama, não. Então agora, deixa passar um dia sem tomar nenhuma não, e retoma. Aí no outro dia toma. Ah, já toma? Toma. Continua. Vai terminar essa pílula um dia mais cedo. Aí se ela faz pausa de 4 dias, ela vai começar também um dia mais cedo. Certo? Ou se faz pausa de 7, também vai mudar um pouquinho a data da menstruação. Muito bem. Pergunta de um telespectador. Durante a gravidez da minha primeira filha, minha esposa perdeu totalmente a libido e passou a sentir dor na relação. Já fizemos de tudo, exame, consulta psicológica, nada resolveu. Já são 9 anos assim, doutora. Tem influência mesmo? Depois da gestação ele identificou isso, né? Essa mudança? Não, às vezes, eu acho que os casais, quando engravidam, porque não é só a mulher que engravida, né? De alguma maneira o homem engravida junto. Então, às vezes, as pessoas, quando engravidam, a mulher passa a se sentir mãe e só mãe. Esquece muito o seu lado mulher. O homem, por outro lado, durante a gravidez, isso tem coisas muito engraçadas, Marta. Por exemplo, o corpo tá mudando por causa da gravidez e às vezes a mulher começa a se sentir, eu não sou mais atraente, a minha cintura foi embora, eu tô mais gorda, não sei o quê. Isso é o lado feminino da coisa. O lado masculino, esta mulher vai ser mãe do meu filho, então muitas coisas que eu sonhava, que eu pensava, que eu fantasiava de fazer com essa mulher, eu não vou mais fazer, porque agora ela é mãe. Ela vira uma santa, uma santidade. Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é? Com esta questão, porque às vezes isso se perpetua. Aí o nenê nasce, bota o nenezinho no meio da cama. No começo é porque o nenê é pequenininho, depois é porque ele chora e não quer ir para a cama dele e tal. Então, muda realmente a relação, acaba mudando, não tanto por causa da gravidez em si, porque a gravidez acabou, né? Mas pelas questões psicológicas que a gente fica. Tem um livro, gente, muito interessante chamado Sexo no Cativeiro.
Essa é de uma psicanalista americana chamada Esther Perel, que vale a pena ler, porque ela tem um capítulo todo ali falando sobre a maternidade e a sexualidade. É muito legal, acho que vale a pena. Interessante, vou anotar. E é uma nova fase da relação, né? Não adianta, tem que se adaptar. Mas eu achei interessante isso, viu? O pai se preocupando também com essa questão, claro. né? Os homens se preocupando realmente, né? Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, gente. O nosso celular não para de vibrar, mas infelizmente vou ter que me despedir da doutora Marinês. Até a próxima, doutora. Boa tarde, gente. Boa tarde, a gente Tudo de adora bom. a senhora aqui Obrigada. falando da saúde da mulher.